Então, para começar, né, nós temos aqui o nosso glorioso Blender, né? Começando aqui a falar do Eita. nosso Blender. Então, qual que é o lance do Blender? O Blender ele é um Hum. software, tipo, relativamente novo. Não que ele é novo, mas que ele começou a É tomar força popular. recentemente. Tá Ele se tá mais popular, popularizando eu acho. agora. É. Ele É, é bem, acho que ele é de 90 e uns quebrados, é, né? ele é Bem bem antigo. antigo, ele é bem antigo. Mas acho que deve ter uns 3 anos, né? Eu acho que ele vem, Sim, foi ou desde mais, o uns 5, 6. 2.8, desde o Acho ponto que ele vem tomando 2.8. uma força, assim, cara, absurda, né, cara? Sim, e muita gente fala, mas Blender é legal, não é padrão da indústria. Realmente, Blender não é padrão da indústria e nem vai ser. Então, se você tá Uhum. pensando que daqui uns anos todo mundo vai estar usando Blender, é bullshit. Os caras não vão É, mudar toda a pipeline que eles têm para poder usar o Blender. sim. E também tem um lance também que eu gosto bastante de pensar assim. A gente sabe que o Blender ele é gratuito. A gente fala, mas por que que eu vou pagar se eu posso usar o gratuito? Mas só que tem gente que tem dinheiro e quer pagar. Uhum. Né? A ideia é bem simples. Então, assim, se o Maia ou o Max supra a necessidade do cara e ele gastando, né, aquela empresa grandona, beleza, ele vai usar, né, o que ele quiser usar. Então, Sim, eu acho que tanto faz, né, gratuito ou pago, o importante é que o software resolve o seu problema. exatamente. Então, vamos ponderar alguns Uhum. pontos do Blender que pode facilitar na nossa vida, ou alguns contras também que pode acabar ocasionando aí em alguns pontos ruins que a gente pode ter. Vamos lá. Ponto bom, é gratuito, é totalmente gratuito. Você, É, cara, é leve pra cacete e é grátis. Eu acho que sim. são os Nossa. pontos mais fortes, né? É, eu acho que são os melhores pontos. Assim. São os Absurdo. melhores pontos. Ele é Absurdo. excelente para modelagem. De longe, assim, eu acho que ele é um dos melhores softwares de modelagem poligonal que existe. Eu Uhum. usei Max por muito tempo e hoje em dia eu acho o Blender melhor nele, em questão de modelagem poligonal. Para esculpir, é ok, né, Wilson? Eu testei umas coisinhas assim, faz um tempinho, tá? Não peguei muitas ferramentas novas, mas o pouco que eu testei, eu senti um pouco de dificuldade dele em processar arquivos muito pesados. Você chega num certo nível ali, o Blender trava, o Blender fecha. Uhum. E também, né, como eu sou mais adaptado com o ZBrush, então algumas ferramentas eu sinto falta no Blender, mas não que não deva ter, talvez tenha, mas de um outro modo, né? Sim, total. E, cara, diga lá, pode ir. E como a gente disse, é uma questão de adaptação. Tudo que o Uhum. ZBrush faz, o Blender faz, só que Sim, de uma sim. outra maneira, né? Então envolve um pouco mais de esforço aí. É porque o ZBrush, nós vamos falar dele, ele é próprio para escultura, mas a gente vai Uhum. chegar lá nessa parte, tá? Sim. Sobre textura, o Blender também é bem, sabe? Eu não. É, eu não sei, eu vi um pessoal falando, inclusive tava até na live, um carinha falou, meu, eu faço tudo no Blender, os bakes, e é um sacrifício de fazer, assim. É claro, como a gente disse, se o cara se adaptar no Blender, vai conseguir, mas às vezes em outro software pode se adaptar um pouco melhor, sabe? Mas, Exatamente. cara, eu mesmo, eu fiz algumas coisinhas de textura, eu transferi de um modelo para outro uma textura, assim, mas eu não posso dizer se ele realmente é o máximo nisso, sabe? Uhum. Eu não usaria o Blender para textura, por exemplo. Então, para textura eu também não curto muito, eu uso Substance Painter, vamos falar dele mais adiante. Uhum. Mas como a gente falou, são softwares. Você pode ver que o Eris faz tudo no Blender e É, tipo, porra, olha a nossa. qualidade do maluco, né? É, absurdo, absurdo. Shader, É, textura, render, exatamente. animação, cara, o Blender eu acho que é um software muito completo. Muito Ele tem completo. É tudo, só assim. questão de você se adaptar nele. E Uhum, também tem um outro ponto que eu disse que ele não é padrão da indústria. Se você tem o sonho de ir para Riot, para uhum, Ubisoft, para ILM ou o que é que seja, bom, sim. você consegue porque você vai aprender o conceito e os caras conseguem te moldar no software deles, mas se você já tiver uma pipeline de Maya ou Max definido, já é mais fácil de você estar engatilhado nesse caminho. Se você quiser trabalhar para grandes empresas AAA, normalmente eles trabalham com Max e Maya. E, adicionando nisso também, quando você for utilizar Blender, mesmo que a empresa utilize Maya, avise os caras que você está usando Blender, porque já teve casos aí no nosso Discord, né, que um colega Uhum. tentou usar Blender e falou pro cara, não é Maya, e o cara, olha, você tem certeza que é Blender, que é Aham. Maya? E não era, entendeu? E o cara descobriu. Então, fala pro cara que você vai modelar no Maya e exportar pro Blender para você conseguir acompanhar a pipeline deles, né? Exatamente. E já no contraponto, como freelancer, assim como eu, já levo a vida aí trabalhando com Blender Uhum. faz 2 anos. Nunca me exigiram software, nunca me exigiram Uhum. nada. É, Então, tipo, se você trabalha para pequenas e médias empresas, ótimo, beleza. Agora, se você está mirando numa AAA da vida, queira ou não, você vai ter que aprender Maya ou Max em algum momento da sua vida. Isso vai ser obrigatório, porque é o que os caras usam há 20 anos e eles não vão mudar toda a pipeline deles por causa de você, né? uma dica também é assim, você pode entrar, por exemplo, no LinkedIn, ver as vagas e sempre eles colocam lá o que eles exigem. Então, você vai ver lá os programas que eles pedem. Se você vê algum de Blender, manda ver e muitos caras às vezes acontece de pedir Blender ou equivalente, ou Maya ou equivalente. Então, de repente, eles aceitam Blender também. Então, onde a gente adquire esses softwares, né? Os softwares convencionais de modelagem 3D. Como a gente falou do Blender, o site vai estar aí na descrição, você pode acompanhar. O Blender é totalmente gratuito, só vir aqui, clicar em download
clicar em download que ele já vai executar o download do software Blender. Tem 160 megas. O Max tem 100, 4 gigas. 160 megas. Max tem 4 GB. É Boa, isso aí. show de bola. E também a gente tem o 3ds Max e o Maya, né, que são muito usados pela indústria há décadas já, né? Como a gente falou, as grandes Pioneiros, empresas né? usam esses dois softwares como principais softwares. E o que que a gente fala com o padrão da indústria? Como a gente falou, ele usa há décadas. Cara, os caras pegam esse software e começam a criar o software deles dentro desse software, a partir desse software. O que É a gente usa não é script, o deles, né? Assim, isso é que é louco. basicamente isso. É basicamente isso. Tipo, os caras criam script, criam plugin, tudo para facilitar o que acontece dentro da empresa deles. E é por isso que esses softwares são os padrões da indústria. E assim, além disso, além de todo esse trabalho que eles têm, né? Existe, eu acho que até uma certa segurança em que eles querem manter nesse momento, porque a gente pode considerar que o Blender, por ele ser um programa de open source, né? Muitas coisas podem mudar, uma versão existe, na outra não. Então acho que o Max e Maya, ele é algo bem estabelecido, né? Sim. Tanto que se você pegar atualizações, tipo do Max, agora, 2022, 2021, que tá saindo mais coisas, porque se você pegar nos últimos 10 anos do Max, por exemplo, cara, atualizações foram pouquíssimas, né? Sim. Então é até bom que o Blender venha com toda essa força que faz esses dois softwares caminhar junto. Então, vamos lá. Agora, prós e contras desses softwares. 3ds Max, eu acho que, velho, ele é um software mais robusto que existe. Eu já vi em prática assim, tipo assim, ele pode ter 300 bilhões de polígonos, você consegue tranquilamente dar um edit poly nele e mover as vértices, saca? Agora, se for fazer isso no Blender, você pode fazer, mas demora 3 segundos pra você mover cada ponto de vértex. Então, Claro, hein? isso conta bastante, cara. Sim. Ele é muito, muito robusto, a viewport dele é muito poderosa, então você pode, velho, tolar polígono ali que whatever a cena. O Maya mais recente também tá bem poderoso, assim, em questão de viewport, tá bem legal. No geral, o software em si, eu acho que ele não mudou muito durante todo esse tempo, né? Mas foram adicionados novas coisas, novos tipos de coisas dinâmicas e tal. Inclusive, eu acho que esse é um ponto bem legal do Maya, que ele já tem nativamente, né, algumas opções de coisas dinâmicas. Acho que o Max teve agora, né, esse P-Flow, eu não lembro a atualização recente, Sim, teve umas coisas tá mais falando. direcionadas para esse lado dinâmico, então ele também está bem compatível com o Uhum. Maya. Então acho que os dois têm uma linhagem muito parecida, assim. Sim, eu acho que, tipo assim, o 3ds Max ele é muito forte em modelagem, porque Uhum. consegue empilhar modificadores, consegue dar o edit poly, É, consegue dar o mirror. Cara, isso aí eu acho que só o Max mesmo faz. Nem é, o Blender faz o empilhamento que o Max faz. Então, isso ajuda bastante. Quem é é. acostumado com o Max sabe do que eu tô falando, que, cara, é muito bom você modelar com um monte de modificadores e, Porra. tipo, você poder dar um edit poly, né, que no caso seria você editar depois do modificador sem que ele destrua tudo que tem embaixo, né? E já o Maya é o padrão da indústria de games, que é o que a Uhum. gente realmente faz aqui, porque a animação do Maya, cara, Maya é líder em animação, não tem como. As ferramentas que o Maya tem, né, que nem esse lance dos modificadores, o Maya é muito ruim para isso. Eu não gosto de modelar no Maya porque toda hora você tem que ficar limpando o histórico e você não salva as coisas que você tem anterior. Então, se você fez um bevel e colocou duas linhas, perdeu o bevel, sabe? Já era. Uhum, E agora na animação, o Max também faz, é claro, não deixa de sim, trás, porque tem muitas coisas fudidaças feitas no Max, né? Mas o Maya eu acho que ele tem muitas outras facilidades que o Max não tem, como transferir o peso de vértex de um modelo para outro, mesmo ele sendo totalmente diferente, projeção de mapa baseada na UV, cara, muitas coisinhas que o Maya facilita. E parece que é bobeira, mas quando você vai com um software que não tem isso, você fica meio preso, né? Fica meio travado. Então, acho que o Maya para animação é bem, bem bacana. Assim. se destaca mais, né? Então, como vocês viram, tipo, todos eles fazem um pouco de tudo. É que, cara, é muito sutil o que um faz a mais do que o outro, né? Tipo, o Maya, ele é pouca coisa mais sutil assim, que facilita a sua vida na animação. O Max é pouca coisa porque ele é melhor na modelagem ou nas simulações. E o Blender é um pouco melhor na outro tipo de modelagem. Então, tudo faz um pouco de tudo. Então, não encana assim, pra onde que eu devo ir, o que que eu devo fazer, etc e tal. O lance aqui realmente é o conceito, né? Exatamente, exatamente. Tudo vai depender de você. E a gente tem aqui também, né? O link vai estar na descrição também da licença do 3ds Max. Ambos são o mesmo preço, né? Uhum, isso. E essa aí, inclusive, é a versão indie, que na verdade é a mesma coisa do original, né? Do Full. A diferença é a questão do seu faturamento. Então, se você é um cara indie que fatura pouco, acho que é 50 mil por ano, se não me engano, 50 mil você pode dólares, né? utilizar. 50 mil dólares. Você pode utilizar aí essa versão mais em conta. Pô, de 1.200 para uns 6 mil, é considerável, né? Então, se você fatura mais de 50 mil dólares por ano com esses softwares, né? Aí você tem que mudar para essa licença aqui, que custa 6.600 anual. É uma pedrada, né? Dá o quê? Quentão por mês? Um pouquinho mais, né? De quentão. É uma pedradinha aí.
Que Não, eu acho quebradinha. que pode ficar tranquilo, porque, não sei, também para você faturar US$ 50 mil por ano, você tá bem, né? Então convenhamos Então é justo, né? que Seria vale a justo, pena, né? né? Vale a pena. Seria justo. Então o link de todos esses softwares estão aí na descrição, você pode baixar o que melhor lhe convém. Então aqui a gente já falou dos softwares que modelam, né, que faz um pouco de tudo, na verdade, um software 3D ele já faz um pouco de tudo. Então agora vamos entrar aqui no software que tem uma única especialidade, como por exemplo o ZBrush e o Moodbox, que são feitos para esculpir. Por isso que não se deve comparar ZBrush Blender, Moodbox e 3ds Max. Não tem como comparar, porque São coisas o ZBrush totalmente foi feito para escultura, cara. Tipo, tudo que exatamente. tem nele é feito para escultura. É igual quando você compara o Marvelous Designer, que é um software só de roupa, com o Blender. Não É, faz nenhum tipo de sentido, porque são hum, dois softwares que são específicos. E assim, às vezes a gente quer até exigir, né, às vezes do Blender algumas ferramentas a mais de escultura, só que às vezes pode ser que o Blender nunca vai ter, porque o Blender não é focado nisso. E de exatamente. repente, né, por exemplo, imagina que nem o ZBrush a gente tem o renderização 2.5D, né, que ela deixa tudo um pouco mais leve, ele trabalha com voxel. De repente, se você adicionar isso no Blender, você vai ter que mudar toda a forma como o Blender entende a modelagem, né? Então, todos os modelos dentro do Blender teria que sofrer um tipo de mudança ali no código que vai impactar, sabe, no software inteiro. Então, Uhum. talvez, pode ser que o Blender nunca tenha isso, ou tenha isso num software à parte, né? Sei lá, um Blender Sculpt, por exemplo, Sim. que é um add-on à parte, né? Então, tem coisas no software que é específico que você não vai encontrar mesmo em softwares gerais, né? Porque imagina assim, tipo, o Blender ele faz de tudo, modela, textura, Uhum, UV, pinta, renderiza, blá blá blá, o sachê, e o ZBrush é só escultura, cara. Saca? sim, Tipo, não tem sim. como os caras cuidar de tudo aquilo e fazer tudo aquilo bem, enquanto o Uhum. ZBrush corre só com aquilo lá, só com aquele foco, né? Exatamente. Por exemplo, o Modbox ele já age um pouco diferente do ZBrush. Ele já não tem o 2.5D, mas você também esculpe. Só que Uhum. assim, ele ainda assim entende a escultura um pouco melhor do que o Max, Maya ou o Blender, porque ele é para isso. Sim. A forma como ele usa, como ele trabalha, você não vai conseguir criar, por exemplo, um Dynamesh dentro do Modbox, porque ele trabalha só com o Base Mesh. Uhum. Já no ZBrush você consegue, porque além dele criar o modelo, você tem todo um código por trás para ele trabalhar em 2.5D, trabalhar com voxel, trabalhar com vários tipos de informação de vertex que ele já não tem nos outros programas. Então você imagina assim, se você colocar esse voxel no Moodbox, você talvez estraga a parte de texturização, entendeu? Então Sim. assim, uma coisa influencia na outra e às vezes eles não mexem justamente por isso, né? Porque a arquitetura do programa não permite esse tipo de alteração. Né? Exatamente. Então é tipo, comparar os softwares de modelagem 3D com os de escultura é a mesma coisa que comparar a Coca-Cola com Guaraná Antártica, saca? Tipo, é a mesma coisa, mas é bem diferente, mano. É bem diferente. São Guaraná, mas cada um tem o seu. Viu? Exatamente. Então vamos lá. Quais são as principais diferenças do ZBrush e do Mudbox, Wilson? Cara, eu aposto que a quantidade de polígonos é o primeiro ponto que eu gosto de citar, porque o O primeiro ZBrush ele é ponto e é mais absurdamente. importante, né? Não, você faz coisas absurdas dentro do ZBrush, assim. E no Modbox ele já tem um processamento diferente, então ele vai usar muito o seu processador, muito sua placa de vídeo, e isso vai pesar. É como se você pegasse o Blender ou o Max e enchesse seu modelo de Smooth, sabe? Uhum, Vai ficar uma hora, você não vai conseguir mais mexer nele. E é assim que funciona o Modbox. Ponto positivo do Woodbox. Você consegue fazer uma textura pintada direto lá, direto na UV. uhum. Então já é um ponto negativo comparado com o Com o ZBrush, ZBrush. porque o Moodbox ele entende uma textura, o ZBrush ele entende a pintura de vertex, o polypaint. Então, cada um tem o seu ponto positivo e negativo aí, né, nessa questão. Exatamente. E tipo, muita gente fala, ah, Mudbox morreu. Morreu nada. Tipo, o Não, Thanos foi feito no Mudbox, não, saca? ainda existe. Uma Exatamente. garantia, entrando nesse assunto aí, uma ideia do Moodbox, que ele é muito bom, é que assim, se você pegar para esculpir nele, numa base mesh, você não vai conseguir alterar ela nunca, porque você só vai esculpir. No ZBrush, você pode pegar para modelar nele sem querer adicionar um vertex. Aí você ferrou toda a pipeline, sabe? E sem querer você vai lá na base mesh e adicionou um vertex no ZModeler. Já era. Você estragou o blend shape, você estragou um monte de coisa que no Modbox é impossível, né? Porque ele só trabalha com a base mesh. Então você não Entendi, consegue faz adicionar sentido. vertex lá dentro, você não consegue adicionar nada lá. Você só Uhum. esculpe. Esse é um Total. ponto. Total. Então é os dois, no final vai ter o mesmo resultado. O ZBrush tem as facilidades dele e o Mudbox tem as facilidades dele também, né? E falando dos preços, né, de ZBrush e Modbox, você tem o ZBrush, né, que tem alguns tipos de licença que você pode utilizar. Eu, sinceramente, recomendaria você utilizar a licença perpétua, que ela é um pouco mais caro, mas ela é para sempre. Eu comprei o meu em 2010. Até hoje eu recebo a atualização dele de graça. E na época foi, assim, R$ 1.000, foi US$ 500. Na época tava R$ 2 o dólar. Então, mesmo sendo mais caro hoje, eu acho que é a licença que mais compensa. Uhum.
E também o ZBrush ele tem a versão Core e a versão Mini, e eu não recomendaria essa licença se você quiser realmente trabalhar na área, porque elas têm muitas limitações, tá? Aí você pode dar uma olhadinha no site para ver as diferenças. Então, na cotação de hoje, né, que o dólar tá a 5,33, o ZBrush sairia por 4.770, né? É um preço assim relativamente alto, mas convenhamos que isso paga aí tranquilamente em um, dois freelas, tá? E ainda assim, é um preço, cara, é esse valor para sempre. Você não vai mais pagar nunca mais nada. Agora, se você assinar algum outro que tenha, por exemplo, assinatura, aí você vai ter que pagar uma hora, você vai chegar nesse valor e vai. E vai Acho que esse continuar valor, pagando, né? ele é caro, acho que por causa da nossa moeda, né? Por causa do dólar, mas ainda assim eu acho que ele vale bastante a pena. Então, esse lance de software ser caro ou não, vamos lá, o ZBrush é quase 5 mil reais, mas é um lance que a gente trabalha com isso, saca? Eu acho que tipo, é um investimento. Imagina um padeiro que quer abrir uma padaria e o cara tem que comprar o assador de pão, o assador de bolo, tem que comprar pia, cuba, refrigerador. Cara, o mínimo que os caras gastam, um comerciante local para abrir uma loja aí é 50, 100 mil, dependendo de onde você mora, saca? Então, pensa um pouco, sei lá, tipo, é só 5 mil ali, só 5 mil entre aspas, né? Que, tipo, vai estar o resto da sua vida com você, entende? Então, às vezes, é como se você estivesse fazendo o seu negócio. Você é um empreendedor agora, quando você começa a trabalhar como freelance nessas paradas. Então, pensar um pouco sobre isso é bem legal. Complementando a ideia também, né, de você cobrar esse valor, você tem que cobrar nos seus freelas. Quando você Exatamente. vai fazer o orçamento para o seu cliente, por enquanto eu não estou usando, não tenho dinheiro para comprar. Beleza, você vai pegar esse valor do seu freela e colocar, essa porcentagem vai para a economia para eu comprar o meu software daqui a tanto tempo. É você saber se organizar financeiramente, né? Então, pensa um pouco, a gente fala assim, mas compensa muito você ter um software original. Todo o suporte que os caras dão, todas as atualizações sempre compensa bastante. Inclusive, o próprio ZBrush, cara, eu mando o suporte hoje, hoje de tarde, assim, eu mando de manhã à tarde a resposta vem, sabe? Os caras são bem rápidos no São suporte, bem então precisos, né? vale a pena sim. Vale a pena. E aí, né, no Modbox você tem a questão aí da mensalidade, né, que no caso é um tipo de assinatura que você pode fazer. Ele é bem em conta, se você for pensar US$ 90, né, para um software que modela, foi utilizado em Uhum. grandes produções, é um valor bem considerável, assim, bem baixo. Mas é aquele lance da assinatura, né? Você vai assinar e vai pagar. Chega uma hora que vai passar o ZBrush, entendeu? E vai continuar Sim. pagando. Eu não posso dizer muito sobre o suporte deles, porque algumas vezes, né, que já tentei usar, já falaram para usar. É aquela coisa, né? A Autodesk sabe como é. Como ela é uma empresa muito grande, nem sempre o suporte vai ser tão focado para os usuários, né? Então eu não posso dizer muito sobre suporte. Mas, se você achar que vale a pena, Uhum. então manda ver no investimento. O investimento sairia em média aí R$ 500 por ano, né? Com a cotação do Uhum. dólar, lembrando, em R$ 5,33, sairia R$ 480 por ano. É ok, dá o quê? Dá uns menos de 50 por mês. Sim, sai bem em conta. Pelo que ele faz, acho que é bem bacana. E a gente tem também os modeladores, né? O software de modelagem, modeladores é a gente, né? O software de modelagem por NURBS, né? Para quem não sabe, NURBS é um lance assim que tipo não existe polígono que você pode dar bevel, você pode dar inset, boolean que não vai estragar o seu modelo. Não visualmente dentro do software de NURBS, mas quando você exporta para um software poligonal, ele vai estar com a malha toda zoada. Você já deve ter visto aquela malha cheia de N-gon, cheia de triângulo, né? Esses softwares de modelagem NURBS é muito mais usado em questão de engenharia, né? Cara que constrói carros, cara que constrói máquinas pesadas, são tipo realmente ali para metalúrgicas, né? É coisas de precisão, porque tudo tem milímetro lá, é tudo certinho, tudo medido. Então é esse software de NURBS que a galera tá começando a usar recentemente aí no mundo de games, principalmente para poder desenvolver o nosso high poly, né? Que tipo, não precisa ficar dando bevel no high poly lá na modelagem poligonal, os caras já abrem o Fusion, dá um bevel e foda-se a malha, porque a gente usa a malha do high poly só para poder extrair os detalhes, né? Eu acho que é uma ferramenta bastante útil, porque acho que ela vai aumentar muito, né, a sua velocidade de escultura, assim, de modelagem, porque justamente você não vai precisar se preocupar muito com a questão do flow da malha para fazer o high poly. Claro, a gente sabe que é importante você ter isso em mente e aprender, né, como modelar, mas se você utilizar também esse tipo de software, acho que vai te dar mais facilidades, né, para você criar uma peça e depois você pode transferir para outro programa e fazer uma retopologia e tal. Aham, exatamente. Isso tá rolando muito no mercado de jogos, cara. Os caras pegam uma arma, modela dentro do Fusion ou do Moi, retira a arma high poly, faz a retopologia e tá pronto, saca? Então economiza muito tempo, porque ele não tem que perder tempo juntando polígono, vértex, etc e tal. O cara taca, foda-se ali,
faz a modelagenzinha dele, exporta e faz a retopologia, saca? E ainda mais pra fazer concept, né? O cara quer Concept, 3 modelos de total. armas diferentes. Cara, aí um dia o cara faz 3 arminhas ali, Total. modifica rapidinho, sem ter que ficar pensando em modificar vértice. Então, Não, são um tipo de softwares que agiliza muito a produção. não, os maiores concept charts de hard surface usam Fusion e MOI. Pega lá o Alex Nekal, o tá usando, o Bugarov usa, saca? Então, Sim, só o então cara é, grande. sim. Então, sobre a diferença deles, não tem tantas, né? Porque são software bem similares. NURBS, né? Modelagem com NURBS é, assim, um padrão. Você vai ter o Bevel, vai ter o Inset, etc e Sim. tal. Então, não tem muito o que falar. Mas a gente pode passar um pouco aqui do preço, né? Que isso sim faz bastante, É. bastante diferença e é uma diferença bem, bem gritante, né? Então, falando de preço, a gente tem aí o da Autodesk, né, o Fusion, que aqui, no caso, convertido em dólar, a gente, sempre lembrando, a gente está em 2021, tá? Então, o dólar aqui nessa época estava em 5,33, quem sabe daqui a alguns anos quanto é que vai estar. Vai estar uns vintão. Mas nessa época aqui, ó, você vai pagar 2.600 por ano, mais ou menos aí uma licença média, né? Acho que é a licença mais indicada aí no caso, né, Eu acho que é anual. a única licença que tem. É a única, essa de cima, ah, tá, que eles Que vão dar a cima é por três desconto. anos. Entendi. Então, cara, 2.600 aí para você conseguir utilizar o Fusion da Autodesk. E aqui a gente tem, né, o MOI, que é um valor bem mais abaixo, e a diferença, né, acho que o mais interessante é que a licença dele é para sempre. Então, você Uhum. comprou uma vez, vai ter as mesmas funcionalidades ali do Fusion, talvez com umas pequenas diferenças, mas basicamente a mesma coisa, só que para sempre. Então, acho que vale Exatamente. bastante a pena arriscar também. Você paga metade do preço do ano do Fusion e tem pra sempre. Então Sim. sabe? Eu não quero fazer a cabeça de ninguém, mas é só uma ideia aí pra. A gente não quer, né, não vamos influenciar ninguém, mas tá Mas, aí. Se tiver fica a com ideia no dúvida, ar. volta um pouquinho o vídeo, dá uma olhada.